Então, pessoal, essa aqui é a parte 2 da história da Lorena. Se você não viu a parte um ainda do vídeo, tá disponível no nosso canal no YouTube. E agora você pode acompanhar o resto da história, a parte 2. Bem, quando eu terminei as 27 semanas, a gente. No caso, eu falo sempre a gente, porque, como eu falei, o mais importante é ter uma companheira. Então, nunca estava sozinha nesse processo. Eu e. Agora tinha se juntado eu e duas amigas, né? Que estavam desde o IA. Uma que estava desde do ciclo clínico, outra que estava desde o IA e a que estava desde o CVC comigo. Então a gente sempre trocava informação, só que assim, o fato da gente ter ficado em hospitais diferentes acabou que nos distanciamos em compartilhar coisas e compartilhar algumas coisas da faculdade em si, mas não nos distanciamos em nos apoiar e nos ajudar e compartilhar material que fosse importante. Então, o objetivo agora é que estava caminhando junto com essa companheira do ciclo clínico, porque aí a gente começa a pegar todas as matérias as mesmas, nos mesmos hospitais. Então, a troca de informação e estudar era mais fácil com essa companheira, mas a outra nunca foi abandonada e ela também nunca me abandonou. Inclusive, a amizade continua até hoje. Quando terminamos, eu e essa companheira terminamos o internato, concluímos todas as semanas que havíamos feito juntas. Tínhamos que fazer o exame final, que é o exame do IA. Fizemos esse exame, nos preparamos juntas enquanto a gente estava no próprio IA. Então, inicialmente, que a gente estava estudando de manhã e de tarde, estávamos de manhã e de tarde no hospital. Então, o que a gente fazia? De noite a gente tirava umas 2 horinhas, 3 horinhas, mas todos os dias a gente estava ali já se preparando para o exame do IA. Embora muita gente fale, é um exame simples, é um exame que é muito simples, não sei o que. A gente ainda assim preparava, respondia os casos clínicos que eram disponibilizados, tipo, por grupos de quem já tinha feito esse exame. Não foi algo que a gente deixou, porque tinha gente que nos aconselhava, 2 semanas você prepara esse exame. Nós decidimos que não, que a gente ia se preparar para o exame do internato desde o início. Então a gente se preparou desde o início, não que fosse uma carga horária muito pesada, porque a gente fazia 2, 3 horas por dia e intensificou quando faltava, quando terminamos e não tínhamos mais a necessidade de ir para o hospital todos os dias. Aí sim a gente estudava para esse exame final todo dia. Todo dia assim, durante o dia. Finalizando isso, rendemos em 10 de março de 2022 esse exame. O resultado não demorou de sair, aprovamos as 3, né? Ficamos muito felizes. E depois que terminou todo o ciclo faculdade, a gente falou, agora vamos nos preparar para o Revalida. Tem gente que se prepara no IA, tem gente que quer pensar no Revalida, mal ingressou na faculdade, o que eu não aconselho, porque as coisas são dinâmicas. 5 anos acontece muita coisa, muita mudança na forma de avaliação. O processo em si, ele é muito variável, varia de um ano para o outro e tal. Então, meu conselho é o que deu certo para mim. A gente pensou em Revalida quando terminamos a faculdade. Nunca pensávamos 5 anos na frente, digamos. Estou no primeiro ano da faculdade de medicina. Vou pensar o que é necessário para aprovar essas matérias do primeiro ano. Quem eu tenho que recorrer, qual material eu tenho que procurar, como é o estilo de prova da cátedra que eu estou, do hospital que eu estou. Quais são os grupos interessantes eu estar participando para eu poder estar aprendendo a estudar de forma eficaz para aquela matéria. Então, sempre pensar no ano que você está.
E não é 3, 2 anos. Tô no CBC, tô pensando, ai meu Deus, a prova de bioquímica é oral, a prova de bioquímica é escrita. Não. Tô no CBC, vou pensar no CBC. Tô no primeiro ano, vou pensar no primeiro ano. Tô no segundo ano, vou pensar no segundo ano. E assim sucessivamente. Terminei a faculdade, vou pensar. Quero voltar a estudar no Brasil? Eu quero estudar, vou para o Brasil estudar para o Revalida? Quero ficar aqui e trabalhar e estudar para o Revalida? Quero só trabalhar por um tempo? Tipo, são essas as suas opções quando terminar a faculdade. A minha opção foi ficar aqui na Argentina. Queria trabalhar, ganhar experiência, queria trabalhar porque eu queria me sentir independente financeiramente. Isso era importante para mim. Não que, graças a Deus, nunca me faltou nada ou tive cobranças, mas era importante para mim, para eu me sentir realizada. Então, queria me sentir médica. Então, no momento que eu terminei, eu dei entrada, levou um mês para o diploma sair mais ou menos. Depois que o diploma saiu, eu fiz a minha matrícula, que seria, digamos, o CRM da Argentina. Consegui trabalho, trabalhei e comecei a me preparar para o Revalida. E assim, eu me senti emocionalmente mais preparada estando trabalhando, porque eu não ia sentir, se eu não passar, meu Deus, o que é que os meus pais vão falar, o que é que a minha família vai falar. Não, o fato de ser eu pagando essas contas já iria ficar mais tranquila. Então, para o meu emocional foi importante trabalhar. Tem gente que não. Uma das minhas amigas voltou pro Brasil. Outra ficou aqui na Argentina, mas decidiu ficar só estudando o período do Revalida. Então, digamos, foram 3 perfis diferentes e que deu certo para as 3. E como é que foi isso? Em março, depois que a gente rendeu, não podia ainda trabalhar. Então, a gente começou a se preparar para o Revalida, porque ainda tinha que esperar o título. Nesse período, eu só me dediquei ao Revalida. E era importante ter o quê? Ter amigas no mesmo objetivo, que foram as minhas amigas desde do ciclo clínico. Nesse mesmo objetivo, o que a gente fez? A gente se reunia, tinha um compromisso 8 horas da manhã, todos os dias a gente se juntava pelo Meet, desligava, muteava, ninguém conversava com ninguém, mas o fato de estar vendo aquelas pessoas ali era importante, porque a gente sabia que tinha aquele compromisso. Nesse momento, elas compraram uma mentoria, seguiram a mentoria. Eu, um pouco do contra, falei, não, eu quero estudar do meu jeito. O meu jeito foi qual? Eu fiz primeiro as provas mais atuais. Eu fiz a prova de 2022.1, a objetiva, né? Fiz a de 2021, fiz a de 2020 e vi quais eram os temas mais cobrados. Depois disso, eu mesmo montei o meu cronograma. Juntas assinamos um banco de questões do Eu Médico Residente, onde a gente estabelece um horário para cada uma poder entrar, e ali a gente, de acordo com o seu cronograma, cada uma tinha o seu próprio cronograma, de acordo com o seu cronograma, a gente estudava por questões. Esse banco, ele era interessante, porque, por exemplo, hoje eu tenho que estudar 4 temas. Vou estudar um tema de anemia, que é de clínica médica, vou estudar úlceras genitais, que é de ginecologia, vou estudar um tema de pediatria, que são exantemáticas, e vou estudar um tema de preventiva. Montava simulados com essas questões, e se eu errasse a questão, se eu errasse, ou se eu acertasse, ou se eu tivesse dúvida da questão, eu não precisava buscar um material específico. No banco de questões do médico residente, tinha na parte escrita, comentando alternativa por alternativa, e tinha um pequeno vídeo de, às vezes, 3 minutos, variando até 10 minutos, explicando sobre aquele tema. Então, você tinha um estudo direcionado sobre o tema. No outro dia, fazia a mesma coisa e depois ia fazendo as revisões espaçadas sobre o tema que tinha estudado de forma anterior. Isso foi meu março, meu abril, e a partir do final de abril eu comecei a trabalhava 3 vezes na semana,
trabalhava em visitas médicas domiciliares e também na UPA, um plantão de 24 horas. Trabalhava na quinta, no sábado não, na quinta, na sexta e no domingo. E estudava segunda, terça, quarta, sábado. Estudava segunda, terça, quarta, sábado, 4 dias na semana, nessa estratégia de resolver questão, seguindo meu cronograma. E de acordo com esse cronograma, eu tinha as minhas revisões passadas. E sempre me encontrava com as meninas nesses dias que eu tinha disponível para estudar. De 8 da manhã até a hora que não aguentasse mais. Aí fazia a pausa do almoço, a gente desligava a câmera, falava, tô indo almoçar. Depois retornava e continuava estudando. E o fato de saber que tinha alguém ali esperando, contando também com a tua presença para estimular, fazia você, mesmo, digamos, desmotivado, sem coragem, porque acha que falta muito para a prova, ou aquele dia eu não rendi bem, não fui muito bem nas questões, então, fatores que te desmotivaria, você via as suas companheiras ali, fazia você, mesmo sem vontade, sem ânimo, estar ali com a disciplina de estar estudando. Em junho, já tinha saído o edital da prova do Revalida pelo INEP. A gente se inscreveu e também saiu o sprint final, que, digamos, eu achei que foi o curso fundamental. Então, até agora, por Revalida, que a gente assinou para a primeira fase? Eu, médico residente, banco de questões, que eu acredito que hoje em dia não está mais disponível. Agora você tem que comprar o curso completo, mas tem o banco de questões do Estratégia, para quem queira fazer só o banco de questões. E o sprint final do Rádio Work voltado para o Revalida. São 6 semanas intensas que eles fazem. Também são vídeos curtos sobre aquele determinado tema que você tem que ver e estudo baseado em questões. E eles também fazem você revisar aquele tema de acordo com como você está evoluindo. Então, é um curso que realmente é um curso muito individual, não tem como você dividir com nenhum colega, porque você tem que ver a sua progressão, né? Como você está evoluindo. E aí, quando foi na metade de junho, eu renunciei à UPA e fiquei trabalhando apenas nas visitas médicas domiciliares, que era sexta e domingo. E aí ganhei a quinta-feira o dia todo para poder estudar e me dedicar. No sábado, eu me reunia com uma das minhas colegas e a gente fazia uma prova todinha na íntegra. Ainda em junho, antes de começar a nossa rotina, reunia às 3 e fazíamos entre 1 a 2 horas do início da nossa manhã questões discursivas da prova do Revalida. A gente fazia de 2 a 3 para também não ficar tão cansativo e a gente continuar num ritmo bom e evoluindo de forma favorável. Então, como era todos os dias, a gente conseguiu ver todas as questões discursivas, desde a prova de 2022.1 até a prova de 2011, que foram todas as provas do Revalida que tinha tido até então. Então, a gente conseguiu ver todas essas, porque fazíamos todo dia de manhã. E no caso, na sexta-feira, eu começava a trabalhar à tarde, a partir das 3 da tarde. Então, eu sempre tinha as sextas de manhã livre. E aí, eu usava essa sexta de manhã livre antes de trabalhar para estudar com as minhas amigas. Então, em junho, eu passei a estudar segunda, terça, quarta, quinta e sextas-feiras pela manhã. E sábado, o dia todo que eu fazia a prova na íntegra com uma companheira, onde a gente compartilhava a tela da prova pelo Meet, líamos em voz alta, depois cada um marcava a sua e dizia por que marcou, se acertasse, não tivesse dúvida, bola para frente, ia para a próxima.
Se ficasse alguma dúvida ali, a gente discutia brevemente o tema, mas muito breve. E se fosse um tema que ainda apresentasse dificuldade, a gente deixava, tipo, marcava e a gente ia buscar a teoria depois em outro momento. Mas para dar tempo de fazer as 100 questões, e no caso as provas mais antigas eram 110, se eu não me engano, questões, a gente não demorava também muito tempo na questão também não. A gente comentava de forma rápida. Se fosse um tema que era, ainda assim, tivesse dificuldade de entender alguma coisa, ou porque atualmente foi atualizado, já que a gente fez as provas antigas também, teve temas que foram atualizados, a gente deixava para pesquisar depois, e em um outro momento a gente comentava. Em julho, seguiu a mesma rotina, faltando 2 semanas pro final, nas 2 últimas semanas de julho, eu renunciei todos os trabalhos, fiquei somente com estudo revalida. Então, 3 semanas antes da prova, eu fiquei só com estudo revalida, aproveitando agora todos os dias, que inclusive os dias que eu trabalhava, né? E faltando 1 semana, eu fui pro Brasil. Fiquei na casa da minha tia, essa 1 semana também revisei tudo, revisei tudo em qual sentido? Não é que deu tempo revisar tudo. Peguei o material teórico e revisei tudo. Revisei tudo no sentido que são lançados muitos vídeos de cursinhos famosos, onde faz revisão das grandes áreas. Então, eu assistia esses vídeos, anotava, via uma ou outra questão de prova que eu tinha errado. Então, isso era revisar tudo, mas não é que eu deixei para revisar somente nesse momento, não. De manhã, que eu fazia as questões, nos meses anteriores eu fazia as questões, e à tarde eu via quais questões eu teria que revisar. E o sprint final ajudou muito, porque ele te lançava no programa dele de forma com a inteligência artificial, ele te lançava quais os temas que você tinha que revisar por dia. Então, sempre aparecia 4 temas novos que você tinha que fazer e os temas que você tinha que revisar para aquele dia. No início parece fácil, mas no final vai acumulando mais tema. Você tenta manter o mais em dia possível para poder revisar, porque a revisão foi, digamos, a parte mais importante. Enfim, fiz essa prova lá. Quando saí da prova, principalmente da manhã, falei, acho que não deu certo, porque a prova veio em um estilo diferente que a gente não estava esperando. Quando foi à tarde, tivemos um pouco mais de esperança, porque a discursiva realmente não é que foi fácil, mas talvez a nossa preparação deu um pouco mais de confiança, a gente sabia resolver, porque depois eu conversei com as minhas companheiras que estavam estudando junto no mesmo ritmo. Tivemos essa mesma sensação. A de manhã mudou o estilo, mas a da tarde continuou continuou do mesmo jeito, e pela nossa preparação a gente conseguiu ir bem. Depois disso eu tomei 1 semana de férias no Brasil, voltei na metade do mês de agosto. E agora, essa metade do mês de agosto, trabalhei todos os dias para, digamos, recuperar os meses que eu não tinha trabalhado. Trabalhei todos os dias. E 30 de agosto, mesmo sem saber se tinha aprovado ou não no Revalida, a gente se reuniu às 3, chegamos em um consenso, montamos um cronograma e decidimos preparar para a segunda fase. Começamos a preparar a segunda fase, que foi um estudo totalmente diferente da primeira fase. Então, digamos que dia 30 de agosto foi para a gente se organizar, ver qual era o cronograma que a gente ia seguir. A gente entrou em grupos de revalidação, do INEP, então a gente tinha muito material disponível, a gente foi selecionando esses materiais, os que nos parecia úteis, pegamos alguns cronogramas que era pronto, começamos a comparar, também comparamos com temas que tinham sido abordados em provas objetivas e montamos o nosso próprio cronograma, fizemos uma planilha onde montamos nosso próprio cronograma, vimos e discutimos, entramos em um acordo que agora, o fato de ser uma prova prática, a gente precisava praticar. E para praticar, as 3 tinham que falar, digamos, a mesma língua.
tá no mesmo rumo, diferente do que foi, digamos, um pouco da objetiva que cada um estudou por conta, embora as três fizemos os mesmos cursos, que foi o banco de questões do médico residente e o sprint final do Hard Work. Então, nesse momento, a gente montamos o cronograma, testamos ele na primeira semana de setembro, fomos nos adaptando, porque, claro, não é que montamos o cronograma e ele nesse dia ficou pronto. A gente foi testando e aprimorando ele à medida que a gente foi estudando. Então, a partir de setembro, a gente começa a se reunir agora às 7h30 da manhã, tenta organizar, fazer algo prático. Então, simulávamos as provas práticas do Revalida, simulávamos checklist, só que a gente estudava assim, porque era muito intenso o estudo da manhã, e de ser falado, de ser conversado, de ser prático, de ser tão intenso, a gente estudava a manhã toda. Então, de 7h30, organização, 8 horas em ponto, a gente começava os nossos checklists, onde cada um ia fazer 4 estações e iria cada um passar por três personagens. Primeiro, ia passar pelo personagem, você ser o participante, você ser a pessoa avaliada. Segunda, você ia ser ator ou atriz daquela situação prática. E terceira, você ia ser o avaliador. Então, no final da manhã, teríamos visto um total de 12 checklists. Isso foi muito rigoroso, o horário das 7h30 da manhã. Foi muito rigoroso o tempo que cada um levava para praticar, porque todas tinham que ter passado pelas mesmas estações. E no final da manhã, teríamos que todas ter visto aqueles 12 checklists. Então, galera, essa foi a parte 2 do nosso vídeo da história da Lorena. E nós vamos deixar a parte 3 aqui na nossa descrição, que vai ser a parte final dessa história. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos, receber notificações e também compartilha com aquele seu amigo que quer fazer medicina aqui na Argentina e quer realizar esse sonho para você ser um assessorado da ASE. Então, pessoal, essa aqui é a parte 2 da história da Lorena. Se você não viu a parte 1 ainda do vídeo, tá disponível no nosso canal no YouTube. E agora você pode acompanhar o resto da história, a parte 2.